Olá, eu sou o Guilherme, sou médico, sou cirurgião vascular e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com o Radar do Futuro sobre o futuro da angiologia e da cirurgia vascular. Bom, sobre alguns questionamentos que foram feitos a respeito do futuro da angiologia e cirurgia vascular, o que gostaria de deixar bem claro, primeiro, é que existe sim alterações que devem ser pensadas em separado. A cirurgia vascular e a angiologia ela trabalha principalmente em duas frentes, das doenças venosas e das doenças arteriais. Em relação às doenças venosas, o seu principal fator seria a doença de varizes, o envelhecimento natural das veias, a má circulação, que pode combinar com alterações maiores, como feridas, úlceras, tromboses e outras questões maiores. O que eu vejo hoje como um futuro para a questão da doença venosa é muito simples, principalmente a questão da deshospitalização. Hoje em dia nós conseguimos enxergar que esses tratamentos serão realizados em sua grande maioria, ou na sua quase plenitude, em consultórios médicos, sem a necessidade de hospitais, sem necessidade de grandes cirurgias, sem necessidade principalmente de que a pessoa tenha que se deslocar através de internações, repousos prolongados, cirurgias com grandes cortes e cicatrizes, e além disso diminui o sangramento, mas principalmente com retorno imediato às atividades de costume. Então o fenômeno da deshospitalização já é visto fora do país em vários locais, nos Estados Unidos, na Europa, e a gente vê que a maioria das doenças venosas então podem ser e já são tratadas em ambientes de consultório e clínicas particulares. Por outro lado, em relação às doenças arteriais, já temos visto também uma melhora exponencial. As doenças arteriais já conseguem ser tratadas com um mínimo de cirurgias abertas, cirurgias com grandes ressecções, cirurgias extensas, e hoje estão dando lugar a tratamentos através de stents, angioplastias, pequenos procedimentos menores em termos de invasão, menos invasivos, com um retorno mais imediato e principalmente pessoas que têm riscos proibitivos, riscos cirúrgicos aumentados, outras doenças, outras comorbidades que inviabilizariam um tratamento cirúrgico pela sua grande magnitude, conseguem se beneficiar de procedimentos realizados em ambientes de hemodinâmica, como angioplastias, como colocações de stents e endopróteses. O senhor acredita que, de curto a médio prazo, as cirurgias vasculares poderão ser realizadas com a utilização de robôs, o que favorece ou inibe tal possibilidade? Bom, é importante salientar que a cirurgia robótica já não é mais um futuro, já é um presente visto de perto, né? É importante entender que a cirurgia vascular, como todas as outras especialidades, estarão também nesse âmbito da cirurgia robótica. Hoje em dia, o benefício maior que a gente tem visto são para cirurgias urológicas, mas também ginecologia obstetrícia, cirurgia de tórax, cirurgia geral ou gastrocirurgia já estão se beneficiando dessa tecnologia. Ou seja, a cirurgia vascular é mais uma que vai entrar nesse rol e com certeza em pouco tempo nós estaremos aí pensando também nesse sentido. Entretanto, existem algumas questões que devem ser apontadas. No tocante à questão de fatores que favorecem, a gente sabe que é uma nova tecnologia e que melhora muito o tempo de internação, melhora o retorno às atividades, melhora o menor trauma cirúrgico em si. Então isso tem muitos benefícios, mas também há questões que impedem ou que atrapalham muito que isso aconteça. E entre essas questões, nós podemos citar que nós estamos falando de uma incorporação de uma nova tecnologia. Que essa incorporação de uma nova tecnologia, ela também abrange outros âmbitos. Por exemplo, na esfera dos convênios, que terão que autorizar esses procedimentos com novas tecnologias. A questão das redes de saúde pública, rede do SUS, também incorporar, além, e poderíamos também citar, sobre a formação desse profissional. Hoje, esses profissionais que estão sendo formados em tecnologias de robóticas têm que fazer essa formação fora do país. Ou seja, com custo alto de formação, com uma demora de formação e com dificuldades maiores. Então, sim, em médio a longo prazo, a cirurgia robótica vai estar, sem dúvida alguma,
diretamente relacionada a quase todas as especialidades médicas, mas também existem algumas questões que tem que acontecer para que isso seja uma realidade. A angiologia sofreu transformações radicais na última década diante de mudanças tecnológicas. Quais as mudanças que o senhor considera primordiais, as principais mudanças ocorridas, na sua opinião? Sobre a angiologia, posso destacar várias questões. É importante entender que aquele conceito de que o angiologista era aquele médico que simplesmente fazia uma consulta rápida, pedia um exame e levava para o hospital para fazer uma cirurgia de varizes, que a procura pelo angiologista existia até um certo receio, um cuidado, olha, eu não vou no angiologista porque ele vai querer operar as minhas varizes. Então isso aí vem mudando e cada vez mais. Hoje em dia em consultório a gente já consegue fazer avaliações mais complexas, através de realidade aumentada, através de transiluminação direta, consegue-se detectar aquela veia que pode ser a nutridora daqueles vasinhos, consegue-se tratá-los já em consultório, mesmo pequenos vasinhos, até varizes grossas e volumosas em consultório, através de tecnologias com laser, tecnologias com injeções de medicamentos específicos na forma de espuma dentro dessas veias, com uma ótima eficácia, com um ótimo padrão de controle de uma doença. Temos que entender que a doença de varizes é uma doença que não tem cura, mas é uma doença controlável e uma doença que existem várias formas de se fazer o controle. E isso é fundamental que o profissional entenda a particularidade de cada um dos seus pacientes e ele consiga ter um tratamento individualizado para cada um daqueles. Mas não tenha dúvida, o fenômeno da deshospitalização também entra aqui. Então, procedimentos que antigamente tinham que ser feitos única e exclusivamente em ambientes de hospitais, hoje já conseguimos tratar a doença de varizes com tecnologias a laser em consultório, até para varizes mais internas, doenças da veia safena, com anestesias locais, evitando a cirurgia. O maior benefício visto hoje, sem sombra de dúvidas, é a questão de conseguir fazer praticamente todos os tratamentos hoje em consultório. O que o senhor espera dos próximos anos para a sua profissão? Quais as oportunidades e ameaças que o senhor vislumbra para os próximos 5 anos? É nítido que haverá um predomínio de procedimentos minimamente invasivos. Então, nos próximos anos, cada vez mais a cirurgia vai ser deixada de lado ou restrita e reservada para casos muito avançados, casos que não foram tratados no início, que não foram prevenidos inicialmente. E quanto mais a abordagem mais precoce, tratamentos alternativos serão feitos cada vez mais em consultório. E a gente podia citar novamente os tratamentos à base de espuma, que conseguem alcançar varizes internas profundas que às vezes a cirurgia não consegue alcançar. E também as tecnologias a laser, que conseguem tratar desde varizes bem profundas, bem internas, a varizes mais superficiais, pequenas microvarizes e vasinhos de pele já podem ser tratados. E com amplo auxílio também em outros tipos de localizações diferentes da doença de varizes, comum para tratamento de pés, tratamento de mamas, tratamento de varizes da face, tratamento de varizes em mãos, já podem ser feitos através da tecnologia laser. Quais as tecnologias que devem impactar mais fortemente a atividade? Há inovações esperadas em medicamentos? Sobre a questão das novas tecnologias, hoje muito se fala, e principalmente nos Estados Unidos, em abordagem de novas tecnologias no sentido de tratamento localizado. O que eu quero dizer? Existem hoje, principalmente no exterior, catéteres específicos que conseguem adentrar dentro daquela veia doente e através de vibrações, ao mesmo tempo que injetam medicamentos, é o que a gente chama de MOCA, um tipo de dispositivo rotacional que ao mesmo tempo injeta uma medicação. E a partir daí a gente consegue ter um benefício maior do que apenas a questão mecânica ou apenas a questão medicamentosa. E essa associação tem tudo para levar bastante uma melhora importante nos tratamentos do futuro, porque é mais uma técnica que pode ser feita em consultório, sem necessidade de hospitalização, sem nenhuma necessidade que o paciente precise de um terceiro, seja um hospital, seja um outro local para fazer o seu tratamento.